Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bom? É sempre bom estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre. Não existe um termo técnico para o que eu vou dizer aqui, mas enfim, foi um nome que eu inventei para facilitar o nosso entendimento. São as personalidades problema, né? Aquela pessoa que ela é movida por problema. E quando ela não tem um problema, ela procura inconscientemente um problema. É sobre essas pessoas que eu vou falar. Se você se identifica, vem comigo. Bom, o texto usado para hoje, e a live vai ficar enorme, então senta e se prepara. O texto que eu vou usar hoje está em Marcos, no capítulo 6, versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e também vou falar alguma coisa. Olá, Janderson, a paz. Vou falar alguma coisa em Lucas, que faz referência a esse mesmo texto. Vamos lá. Em Marcos, no capítulo 6, no versículo 1, diz que Jesus foi para... Tá me ouvindo, Janderson? Me dá um feed aí. Quando sumir o som, você me dá uma avisada. Tá bom, querido? Deus abençoe a sua família também. Oi, Maria, paz, tudo bem? Maria, se sumir meu som, você avisa aí, tá bom? Então, vamos lá, gente. No capítulo 6, fala que Jesus foi para Nazaré. E Nazaré foi a cidade onde Jesus nasceu, né? No versículo 2, fala que Jesus, ele ensinava na sinagoga. E o que ele ensinava na sinagoga está em Lucas, no capítulo 4, versículo 18 e 19, que para mim é um dos versículos mais lindos do Evangelho, que diz o seguinte: ele se define. Jesus, ele diz o que ele é ou quem ele é. Ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então aqui Jesus, ele se define como pessoa. Quem é Jesus? Jesus é o ungido, é o evangelizador, é o que cura, é o libertador, é o apregoador, não é? É o curador, enfim. E ele é aquele que vai, e é o anunciador do reino, do ano aceitável do Senhor. Aqui ele se define. Bom, e aí chegando lá no versículo 3, quando ele se define, quando ele diz quem ele a Bíblia diz que eles se iraram. Né? Lá em Lucas diz que eles se iraram e expulsaram Jesus. Mas aqui em Marcos, no capítulo 3, eles tentam lembrar de quem na verdade é Jesus para eles, que é o carpinteiro, o filho da Maria. E aí Jesus, no versículo 4, ele fala que não há profecia que dê certo, né? Não há profeta que tenha honra na sua casa. E ali no 5, ele diz que nada pode fazer por causa da incredulidade do povo. E no 6, diz que ele continua ensinando a outras aldeias. E em Lucas diz que ele que passa entre eles e se retira. Então, é esse contexto que eu queria trazer para vocês. Jesus, ele ensina algo para a gente aqui maravilhoso, né? Primeiro, Jesus, ele chega e ele se define, tá? Então, percebo aqui na personalidade de Jesus que ele não tenta agradar as pessoas. Ele chega e ele se define, né? Falando um pouquinho das personalidades problema, ou aquela pessoa que tem ali necessidade de resolver problemas, né?
essa pessoa, ela dificilmente se define. Ela sempre está tentando dar conta da demanda de uma outra pessoa. Uma pessoa, quando ela se define, as pessoas vão se aproximar dela pela persona que ela é, pela persona que ela se apresenta, tá? Existem pessoas, eu me apresento como Larusca, e existem pessoas que vão gostar de mim, e existem pessoas que não vão gostar. E tá tudo bem, tá certo? E é interessante por quê? Porque quando Jesus se define, primeiro ele sabe exatamente quem é. E a pessoa, quando a gente vai tratar pacientes que são os resolvedores de problema, ele não sabe quem ele é. Se ele está diante de uma pessoa calma, ele fica calmo. Se ele está diante de uma pessoa que briga, ele fica enfim, tendencioso a brigas. Se ele é uma pessoa que anda no meio de pessoas evangélicas, ele fica evangélico. Se ele anda no meio de pessoas, enfim, que tem comportamentos que não são ditos como evangélicos, ele vai mudando. É muito parecido com o adolescente. Por que o adolescente ele é tão vulnerável? Por que o adolescente ele é tão susceptível a influências do grupo? Porque o adolescente, não sabe quem é. Então, como ele está construindo essa personalidade, ele ainda não sabe quem é. E o adolescente, ele também está muito preocupado com a aceitação do grupo. E a pessoa que é resolvedora de problema, é aí o encalço dela, é aí o esquema desadaptativo dela. É uma pessoa que sofreu uma desconexão na infância, que sofreu um abandono na infância, é uma pessoa que tem medo do abandono, e aí ela usa a resolução de problemas para não se sentir sozinha. Tá certo? E aí, na ânsia de agradar, na ânsia de resolver, na ânsia de se conectar, na ânsia de ser aceito, essa pessoa não cria uma personalidade. Mas não é isso que Jesus ensina pra gente. Jesus, quando chega em Nazaré, ele chega definindo quem ele é. E olha que interessante, porque quando ele define quem ele é aquela cidade, para tentar, né, num afã de incredulidade, tentam voltar com ele para a infância. Mas você não é o curador, você não é o salvador, você não é o evangelizador, não, você é o médico, você é o carpinteiro, você é o filho da Maria. E eu acho interessante porque Jesus ele não permite que a sua cidade faça isso com ele. Ele não permite retornar a psique a um estado infantil. Por quê? Quando você sabe o que você é aquilo e pronto. Quando você tem uma psique infantilizada no esquema do abandono, da rejeição, do abandono e da desconexão, você vai dizer assim, se Jesus fosse um perfil de esquema desadaptado, ele diria, tá bom, sou o carpinteiro, ou então sou o construtor. Mas não, Jesus não. E você vê que Jesus também não fica se defendendo muito, ele não fica se explicando muito, né? A Bíblia diz aqui no versículo 4 que ele faz pouquíssimas obras, ou quase nenhuma, né? Por quê? Por que Jesus não faz nada? Porque Jesus, gente, Jesus é Deus. Jesus poderia ter feito milagres maravilhosos ali. Mas por que Jesus não fez? Porque Jesus não tinha esquema de abandono nem de rejeição. Tá certo? Porque a pessoa que tenta provar para outra o que ela é, não tem segurança do que de fato é. Tá certo? Como Jesus não tem esse esquema de rejeição e nem de abandono, vocês não acreditam que eu sou o salvador do mundo? Não, então tá bom,
beijinho, tchau, tchau. E eu aprendo com Jesus, né? Mas, irmã Larusca, por que Jesus não tentou ali a todo custo fazer aquele povo acreditar? Porque uma pessoa que te vê, a imagem que nós temos para a pessoa é responsabilidade da pessoa. Tá? Porque o fulano me acha chata. Isso é concepção do fulano. Porque o fulano me acha metida. É concepção do fulano. A imagem que esse fulano, que essa fulana projeta de mim é de responsabilidade da pessoa que cria essa imagem. Ela cria essa imagem e projeta em mim, mas na verdade a criação é da psique dela, não é minha. Então, não é uma responsabilidade minha. Então, aquele povo tinha uma imagem de Jesus, o menino. Só que agora eu sou um homem, né? Eu era um menino, mas agora eu sou um homem. Eu estou aqui me apresentando com essa imagem de homem que sou. Agora, cabe o outro entender essa imagem ou não. Não é responsabilidade minha. É o primeiro ponto. Mas vamos falar um pouquinho de esquema de abandono e rejeição e conversar com esse texto. Uma pessoa que tem um esquema de rejeição, desconexão e abandono, provavelmente foi uma criança que não teve aceitação. É o primeiro ponto, vou falar de 3, tá? Primeiro ponto, aceitação. Então, assim, se uma pessoa não me aceita, ela não me aceita por quê? Tá? Então, quando eu sou criança, né, e eu percebo ali no meu ambiente, o ambiente saudável é que você, né, o ambiente saudável é aquele que é construído com aceitação. Então, eu te aceito. Né? Eu acho muito interessante quando Jesus, né, fala de aceitação, né? Esse termo que a gente usa, aceitar Jesus, mas na verdade é Jesus que nos aceita, né? Porque ele quebra isso de cara, essa necessidade intrínseca da aceitação. A nossa psique, ela precisa de aceitação. Então, quando eu não me sinto aceito quando criança, o que eu faço? Eu tento me fazer aceito. Aí, vou dar um exemplo. Minha mãe diz, eu não te aceito assim porque você é muito desorganizada. Vou dar um exemplo. Oi, Flor, tu tá aí, linda. Então, assim, se a minha mãe não me aceita porque eu sou desorganizada, né? Faz parte da minha persona, eu sou uma pessoa desconcentrada, eu sou uma pessoa desorganizada, eu entro em hiperfoco. Então, assim, essa sou eu. Eu sou desorganizada. Eu sou desatenta. Eu só foco naquilo que é do meu interesse. Essa sou eu. E quem me ama precisa me amar desse meu jeitinho que sou. Então, quando a mãe não aceita, né? O que ela vai fazer? Ela vai dizer que não aceita e por que não aceita. Eu não te aceito porque você é desorganizado. Então, ao invés de você entender que você é dessa forma, claro, de uma forma funcional, né? Porque existem desorganizações que são funcionais e disfuncionais. Você que é desorganizado, você nunca vai ser organizado. Você vai ter uma desorganização funcional. Tá certo? Porque eu não aceito você porque você fala alto. Gente, eu falo alto. E assim, se eu falar assim, eu não sou eu, entendeu? Então, assim, eu sou espalhafatosa, eu falo alto, eu sou professora, entendeu? Eu sou uma personalidade expansiva. Então, quem me ama precisa me amar nessa expansão. Eu não posso me reprimir para que as pessoas me aceitem. Só que, olha, nesse momento, igual você, por exemplo, você pode ter uma personalidade totalmente introspectiva. E você não pode permitir que as pessoas forcem você a ter uma personalidade expansiva. As pessoas precisam aceitar a sua persona, tá? Só que quando a gente é criança,
A mãe, o pai, a figura de cuidado, ela vai dizer, não te aceito porque você é desorganizado. Então, o que a criança vai tentar fazer? Se organizar a todo custo. Então, a minha mãe não me aceita, meu pai não me aceita porque eu sou espalhafatosa. Então, eu vou tentar me conter a todo custo. E aí, olha o esquema desadaptativo que se forma. Eu sou rejeitada pela aceitação ou pela não aceitação. E eu viro um adulto com que esquema? Eu preciso ser para ser aceito. E quando eu começo a negociar com o ser para ser aceito, eu não tenho personalidade. Então, eu sou espalhafatosa, então para ser aceita nesse ambiente espalhafatoso, eu preciso ser espalhafatosa, né? Eu estou nesse ambiente que é moderado, corporativo, um ambiente introspectivo, então eu preciso ser introspectivo, eu preciso me calar, eu preciso me conter, eu não posso ser eu. E aí isso é muito complicado porque todas as vezes que você muda o seu ser para ser aceito, você reforça o esquema de rejeição e desconexão. Porque quando você finge ser algo que você não é, você se desconecta. Eu só consigo me conectar de fato com alguém se eu for eu. É por isso que Jesus não fez milagres em Nazaré. Porque se você não aceita quem sou eu não me conecto com você. Se eu não me conecto com você, eu não tenho comunhão com você. Se eu não tenho comunhão com você, tchau. Olha a maturidade de Jesus. Jesus não poderia curar aquelas pessoas. Jesus não poderia levitar no ar. Poderia. Mas se você não se conecta com o que eu sou, eu não tenho assunto com você. Não tenho interação com você. Não é muito bacana a maturidade de Jesus nesse sentido? Então, assim, você não pode, você não precisa mudar o seu ser para ser aceito. Porque se você mudar o seu ser para ser aceito, essa relação vai ser uma relação de desconexão e você vai reforçar o esquema de desconexão das relações. É aquela relação vazia, aquela relação que não tem troca, é aquela relação que não é verdadeira, não é? Às vezes a pessoa fala assim, porque o fulano é muito falso. Né? A gente tem essa percepção, fulano é falsa, não, às vezes ela só é desconexa. Porque ela tenta ficar trocando de ser para dar conta dessa aceitação. De repente, essa imagem, essa percepção do que é falso é justamente essa percepção dessa desconexão. Porque a gente não sabe quem ela é. Então, ela provoca essa sensação de desconexão. E a gente tem a sensação de que essa pessoa tem uma persona falsa, e de fato é verdade. Né? Não por uma ofensa, mas é porque ela não aprendeu lá na infância que ela precisava identificar o ser dela para a partir daí ser aceita. Ela não foi aceita pelo que ela era, ela teve que mudar o eu dela para ser aceita. E isso precisa acabar. Por isso é importante a terapia, para você ter alguém que te escute, te olhe como você é. Uma pessoa que no movimento terapêutico te oportunize a questão de você ser você. E a partir daí interagir com esse eu real. E não com esse eu distorcido, ávido por uma aceitação. Então, é o primeiro ponto. O segundo ponto é a aceitação. E a segunda necessidade do ser humano é se sentir importante. Nós precisamos nos sentir importantes. A criança ela precisa se sentir importante, mas volto a dizer, importante pelo que ela é e não pelo que ela faz. E aí é muito comum que crianças não se sintam importantes e os seus cuidadores imponham para esta criança que a importância dela está vinculada a um fazer e não a um ser. Então, você é importante para esta família porque você lava a louça. Você é importante para esta família porque você limpa a casa.
Você é importante para esta família porque você cuida dos seus irmãos. Você é importante para esta família porque você ajuda a mamãe, ajuda o papai, ajuda o cuidador. Então você não é importante pelo que você é. Você é importante pelo que você faz. E aí você também constrói nessa criança esse esquema de desconexão e abandono. E aí essa criança vai virar um adulto viciado em resolver problemas, viciado em ser útil, viciado em ser importante fazendo algo para alguém. Então, aí é que se instala o que eu chamo de a personalidade do problema. Essa pessoa, enquanto ela não está fazendo, enquanto ela não está produzindo, enquanto ela não está resolvendo problemas, enquanto ela não está fazendo algo para alguém, enquanto ela não está fazendo favor, enquanto ela não está servindo, enquanto ela não está atuando, enquanto ela não está sendo útil, ela sente dentro dela um vazio muito grande e uma necessidade de buscar problemas. Por quê? Porque quando ela para olhar para dentro dela, não tenho nenhum problema meu para resolver. Por exemplo, eu olho e sinto um vazio muito grande, então o que eu faço? Não quero encarar esse abandono instaurado lá na infância. Aí o que eu faço? Eu vou tentar resolver o problema dos outros, porque eu aprendi que quando eu resolvo o problema, quando eu tenho uma função, quando eu faço algo, eu sou importante. E isso é muito grave. Eu acho que é um dos tipos da dependência emocional que prejudica muito quem a carrega. Por quê? Porque são pessoas exaustas, são pessoas cansadas, são pessoas desesperadas por descanso, são pessoas que não conseguem descansar. São pessoas que vivem atrás do problema, e quando não é o problema que vem até ela, é ela que vai até o problema. Porque ela aprendeu lá na infância que quando ela está resolvendo o problema, ela é importante. E aí, para aplacar a ferida da rejeição, ela busca um problema. Você conhece alguém assim? Alguém que não consegue ficar quieto? Alguém que, quando não tem problema na vida, fica procurando o problema dos outros para resolver? Então, é uma pessoa com esquema desadaptativo da rejeição e do abandono, porque ela só se sente importante quando ela está fazendo algo para alguém e não quando ela é. Então, é importante que você faça terapia para você entender qual é o ponto que você faz porque você realmente é uma boa pessoa, ou até que ponto você está resolvendo problemas a níveis de estar te prejudicando, que está prejudicando a sua qualidade de vida. E aí, nesse momento, esse excesso é porque você está tentando aplacar um esquema desadaptativo do abandono e da rejeição. A terceira necessidade nossa, né, quanto seres humanos, é sermos acolhidos. A gente precisa de acolhimento. A gente precisa de abraço, a gente precisa de afeto, a gente precisa ser envolvido, a gente precisa ser protegido, a gente precisa ser defendido. A nossa criança, a nossa criança precisa desse suporte. E quando essa criança não tem esse suporte de acolhimento, ela entende: se eu não sou acolhida pelo que penso, e se eu não sou acolhida não sou acolhida nas minhas ideias, se eu não sou acolhida no meu estado emocional, logo eu preciso mudar o meu estado emocional para dar conta, para que eu não seja rejeitado, né? É muito comum uma criança, por exemplo, que sinta raiva, né? E aí a mãe diz assim, para de gracinha, vai ficar com raiva não. Ou seja, nesse momento, ela não está sendo acolhida naquela emoção da raiva. Uma criança, por exemplo, que está chorando, não é? Ela precisa ser acolhida naquela raiva. Opa! Ela precisa ser acolhida naquele choro. E aí ela não. E aí a mãe diz: tá chorando por quê? Não tem motivo para chorar! Para de palhaçada!
fica chorando à toa. Ela não está sendo acolhida. O que está sendo gerado aí? Um esquema onde as minhas emoções não são válidas. O meu estado emocional não é válido. O meu estado emocional não é importante. Eu não sou acolhido. Beleza? Obrigada, Maria. Eu não sou acolhida no meu estado emocional. E então, o que eu aprendo? Que eu preciso mudar o meu estado emocional para que me aceitem. É aquela pessoa que não chora nunca. É aquela pessoa que nunca fala o que sente. É aquela pessoa que tem vergonha das emoções. É aquela pessoa que tem uma inibição emocional. É aquela pessoa. Tem muita timidez, gente, que não é da persona da pessoa. Tem muita gente que é tímida, mas não é tímido. Essa pessoa é inibida emocionalmente. Porque lá na infância existiu o esquema de que eu não fui acolhida das minhas emoções, logo eu preciso esconder as minhas emoções. Logo eu preciso camuflar as minhas emoções. Logo eu preciso esconder os meus pensamentos. Logo eu preciso esconder as minhas ideias. Logo eu não posso falar o que penso, falar o que sinto, falar, enfim, ser, qual é a palavra? Ser natural, não é natural. Fluido também não é fluido. Daqui a pouco eu vou lembrar. Não posso ser espontâneo, porque eu não sou acolhida nem nas minhas ideias e nem nas minhas emoções. A espontaneidade, ela é o avesso da inibição emocional. Só consegue ser espontâneo quem sabe o que é. Tá? E antagônico a isso, que não é espontâneo, se não for introspectivo, né, é uma pessoa inibida emocionalmente. Então, a aceitação está ligado àquilo que você é e você tenta mudar por aceitação. A importância está ligado àquilo que você acha que precisa fazer para ser aceito, quando na verdade você tem que ser aceito pelo que você é. E a falta de acolhimento, ela faz com que você iniba as suas emoções. Uma outra questão também que é muito importante nas pessoas que têm um esquema de rejeição e abandono são pessoas que não se sentem protegidas. Elas não se sentem seguras. Elas estão em constante vulnerabilidade emocional. E aí essas pessoas são personas, problemas, que ela não consegue, ela cria dentro dela problemas. Vou dar um exemplo. Se eu sou uma pessoa com alta taxa de vulnerabilidade, eu vou ficar entrando em hipervigilância para que nada dê errado, porque eu me sinto uma pessoa vulnerável. E se der algo errado, eu vou sofrer, porque eu não tenho ninguém para me proteger, porque eu não fui protegida na infância. Tá certo? Olá, Valéria. Então, eu não me sinto protegida na infância. Então, por eu não ter sido protegida na infância, eu não me sinto protegida na vida adulta. Eu não sei o que é ter uma postura de proteção a mim mesma, porque eu não fui protegida. Então, logo, eu também não sei me proteger. Então, se eu não sei me proteger e estou em alta vulnerabilidade, então eu preciso fazer de tudo, agradar todo mundo, proteger todo mundo, garantir que nada dê errado à minha volta, porque se der algo de errado, eu vou estar vulnerável. Tá? Por isso é importante a criança se sentir protegida por alguém, porque quando ela é protegida, ela aprende a se proteger. E quando você protege o seu eu, você não fica mais tão ligado às circunstâncias fora de si. Tem gente que se assusta com o passo de pessoas. Tem gente que se assusta com um copo que cai. Tem gente que se assusta com uma panela. Tem gente que se assusta com um grito alto, com um barulho repentino. É um susto que o coração acelera, o coração bem aqui na goela. Por quê? Porque se sente altamente vulnerável ao ambiente. E uma pessoa que está altamente vulnerável ao ambiente vai ser uma pessoa que vai tentar agradar todo mundo para não ter problemas. Tá?
comportamentos, possuem comportamentos muito assustados. As pessoas, qualquer coisa se assusta. É por causa dessa vulnerabilidade lá da infância. Bom, e Jesus, gente? Como é que era Jesus? Né? Primeiro, quando eles falam que Jesus é o carpinteiro, ele diz, não, eu sou o Salvador, eu sou o médico. Eu sou carpinteiro também. Eu acho que isso é interessante, né? Eu não sou só a imagem que você tem de mim. Eu sou mais do que isso. E ele se apresenta. Ah, porque você é uma pessoa, por exemplo, sei lá. Ah, você é uma pessoa. As pessoas falam, geralmente costumam dizer que eu sou muito inteligente, né? Então, você é muito inteligente. Eu sou inteligente, mas eu tenho os meus momentos de burrice. Eu sou inteligente, mas eu também tenho os meus momentos de ser imbecil, né? Então, eu também sou, né? E tá tudo bem, né? É muito importante a gente também, quando a gente está fazendo terapia, a gente não aceita só o nosso eu bom. A gente também aceita o nosso eu ruim. Tá tudo bem, isso tudo sou eu. Então, é importante. E Jesus, como uma pessoa que não sofreu rejeição nem abandono, ele não faz obra nenhuma em Nazaré. Entenderam? Quando as pessoas colocam para ele ali que, ele fala, né, eu sou o salvador, o curador, e eles dizem, você é o carpinteiro, Jesus, então, tá bom. Carpinteiro não faz milagre. Tá bom. Então, carpinteiro não traz as boas novas do reino. Se você acha que eu sou um carpinteiro, então fique com essa imagem de carpinteiro a meu respeito. Eu estou indo embora. Sabe? Jesus não fica tentando ser o que não é para tentar provar aquelas pessoas. Jesus, ele tinha um princípio, ele agia mediante a fé. Então, eu não vou fazer um milagre para alguém que não crê só para provar uma coisa que eu sei que sou. E se você não sabe, é um problema seu, não é? Olha que coisa linda, Jesus é maravilhoso. Outra questão também, Jesus, ele não tenta fazer nada para provar o contrário. Jesus poderia retrucar ali, ele não faz nada. Ele é o que ele é e pronto. Né? E aí ele fala, olha, ele traz uma ideia, né? Ele diz, Elias não fez o milagre dentro de Israel. Ele fez para a viúva lá em Serepta. Né? Então, ele diz o seguinte, né, dentro desse contexto. Eu estou tentando explicar para vocês aqui o que está acontecendo com vocês. Eu estou expondo uma ideia. Eu estou expondo um pensamento. Né? Vocês vão aceitar? E aí a Bíblia diz que eles se iram com Jesus. Eles se iram com essa postura de Jesus. E em Mateus, no capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus não fez nada. Eu acho tão lindo isso. Jesus não fez nada. Tá certo? Aquelas pessoas que querem se conectar com a imagem que elas têm de mim, o que eu devo fazer? Nada. Aquela pessoa, ela tem aquela imagem de mim que é distorcida, não é o que de fato eu sou. O que eu tenho que fazer? Nada. Porque a pessoa que ela tem um esquema de aceitação, que ela tem um esquema de conexão consigo mesma, porque ela aprendeu isso lá na infância, ela sabe que ela não precisa ser nada além dela mesma, ela sabe que ela não precisa fazer nada além do que ela de fato quer fazer, e ela não precisa da aprovação de outras pessoas sobre as ideias dela, porque ela mesma aceita e acolhe as suas próprias ideias, porque ela aprendeu isso lá com os seus pais, né? Então, eu achei isso interessante. E em Lucas, no capítulo 4, versículo 30, diz que
passando pelo meio da aldeia, ele retirou-se. Ou seja, ele não fez nada, e além de não fazer nada, ele se retira. Porque os ambientes que não me aceitam, que não me acolhem, que não me conectam, eu preciso sair. Porque os ambientes que não aceitam a minha personalidade, a minha existência, eu preciso sair. Olha, eu só preciso sair. E eu acho muito interessante a estratégia de Jesus quando não aceitam a personalidade dele, quando não aceitam as ideias dele, quando não aceitam a essência dele, quando não aceitam a missão dele. Ele precisa sair. Nós também precisamos sair. Olha que maravilha, Jesus é lindo. E aí aqui no versículo 6, para a gente terminar, diz assim, estava, ô glória, eita glória, e estava admirado da incredulidade deles e percorrendo aldeias vizinhas, ensinando. Então, olha isso, não me aceitam nessa aldeia, o que eu vou fazer? Vou percorrer as aldeias vizinhas. E vou fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Ou vou ser aquilo que eu sou. Então, se naquele ambiente não é um ambiente que aceitam a sua essência, você precisa fazer igual Jesus. Ir às aldeias vizinhas, ou ir a outras aldeias, ou ir a outras pessoas, ou a frequentar outros ambientes. E nesses ambientes você vai poder ser você. Você precisa estar em ambientes que você possa ser você, para que você possa ser aceito e ter conexões reais. Foi o que Jesus nos ensinou aqui, né? Então fica a técnica, ou fica a dica. Primeira dica, vá fazer terapia. Porque se você não souber quem é você, vai ficar muito difícil, né? Ah, que cor eu sou, né? Ah, eu sou amarelo, então eu vou me juntar com bolas amarelas. Ah, eu sou verde, então eu vou me juntar com bolas verdes. Agora, se eu não sei se eu sou amarelo, se eu sou verde, se eu sou preto, se eu sou azul, se eu sou vermelho, vai ficar muito difícil eu procurar um ambiente que eu me conecte, porque eu não sei nem quem eu sou, então precisa fazer terapia, tá? O primeiro ponto. Jesus já sabia quem era, não precisava de terapia, a gente precisa, não é? Se você não sabe quem é, se você se vê se colocando em situações que você tem que ficar mudando a sua essência o tempo todo, e isso te angustia, precisa fazer terapia para entender que angústia é essa, tá? Segundo manejo, né? Depois que você se encontra, que você tem uma percepção, não, a gente nunca sabe quem de fato é, mas a gente pode chegar muito perto. Então, quando você tem uma percepção concreta do que de fato você precisa se aceitar com toda a sua integridade. O seu lado bom, o seu lado ruim, as suas qualidades e os seus defeitos. Você precisa se aceitar, né? É o primeiro ponto. E quando você se aceita, você começa a buscar pessoas que também te aceitam, tá? A segunda coisa é entender que você é importante. Gente, você é importante para você. Se você não se sentir importante para você, vai ficar muito difícil. Então, você é importante para você. A sua opinião importa. A sua ideia importa. A sua existência importa. A sua felicidade importa. As suas ideias importam. As suas prioridades importam. Ah, se você ficar lá se largando para dar conta da necessidade dos outros, dos sonhos dos outros, das ideias dos outros, da forma de pensar dos outros, você está lascado. Eu tava pensando esses dias aqui, saindo um pouquinho do assunto, acho que eu fiz até um momento nada com nada. Se você é mãe solteira, você tem que casar. Se você está casada, você tem que separar. Se você está numa igreja pentecostal, você tem que ser mais tradicional. Se você está na igreja tradicional, você tem que ser pentecostal.
né? Se você trabalha o dia inteiro, você trabalha demais e tem que descansar. Se você descansa, você é muito vadia, tem que trabalhar, né? Se você foca na tua vida material, você é materialista, você tem que buscar mais o espiritual. Se você é muito espiritual, você tá... Gente, se você ficar vivendo esse ping-pong emocional do que os outros, esse ping-pong de ideias, você não vai ser feliz nunca. Cada um tem uma forma exclusiva de existir em si. E isso é importante. Você é importante para você. Tá? Se ninguém nunca disse isso para você, eu queria dizer, você é importante para você e é importante para Deus. E se você me conhece, talvez você seja importante para mim também. Tá certo? Eu sempre começo os nossos vídeos dizendo, vou falar algo que é importante para mim e talvez seja importante para você. E a gente precisa acolher o que é importante para a gente. Tá certo? E por fim, eu preciso me aceitar, eu preciso entender que sou importante para mim e preciso me acolher. Tá? Eu tô com medo? Como eu posso fazer para me proteger? Eu sou feliz? Estou alegre? O que posso fazer para acolher essa alegria? Não é? Eu estou triste? Como posso fazer para acolher a minha tristeza? Né? E a terapia, ela ajuda você a criar comportamentos que vão acolher as suas emoções. Então é isso. Primeiro, faça terapia. Segundo, faça terapia. Terceiro, faça terapia. Não. Primeiro, faça terapia. Segundo, se aceite integralmente. Terceiro, entenda que você é importante para você. Quarto, acolha suas emoções. 5, fuja, não tente ser e nem fazer nada para que te aceitem ou te acolham. Não tente ser outra coisa além de si mesmo. E quinto e sexto, fuja de ambientes que não acolham o seu ser. Se conecte com pessoas de verdade. Jesus deixou esse exemplo pra gente. E eu deixo esse exemplo para você. Se as pessoas, aquelas pessoas não creram em Jesus. Então, e Jesus foi embora. Então, se as pessoas não creem em você, não acreditam em você, não confiam em você, não ratificam a sua essência, vai embora. Então é isso. Beijinho. Paz.